tendo sempre a dizer que não há nada mais importante na vida de um cristão do que, na verdade, contemplar biblicamente todos os grandes temas da vida e da fé. Não adianta nada a gente cumprir rituais se essa mesma fé presente nos rituais não for trazida para a vida prática. Havia um dito nos dias de Jesus que os discípulos carregavam consigo na roupa e na pele a poeira dos pés dos seus mestres. Assim sendo, quanto mais perto de Jesus, mais perto você está das Escrituras e mais perto você está do que as Escrituras ensinam sobre tudo. E não se impressione, a Bíblia é capaz de surpreender você. A Bíblia tem informações e instrução para fazer e tornar qualquer homem grosseiro e estúpido num homem sábio e manso. É pela palavra de Deus que nós somos forjados a cada dia. E para você que está aqui pela primeira vez ou pela enésima vez, eu quero dizer que essa ida e vinda aos cultos da igreja devem trazer a você as transformações e as informações mais importantes da sua semana. O domingo é um tempo para nós, não somente de celebração, mas de audição. O mandamento zero da Bíblia, mandamento zero porque ele está antes do primeiro mandamento, ouve, pois, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Deus. Amarás, pois, ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento e de toda a força. Logo, o mandamento zero é a gente ouvir. Ouve, pois, ó Israel. E eu sei que vocês têm os ouvidos todos normais, que a sua capacidade de me ouvir é total. Aqueles ossinhos que nós temos lá dentro do ouvido, o martelo, a clava e a bigorna, são 3 ossinhos que nós temos lá dentro do ouvido, estão aí no lugar. Eu sei que você está me ouvindo. Eu gostaria de ter uma voz mais grave. Ao invés disso, Deus me deu uma voz mais aguda. Mas eu ainda assim não quero conquistar a sua atenção nessa noite por nenhuma capacidade de falar e dominar plateias. Eu não as tenho. Essa capacidade não é minha. Eu não tenho dom. Esse dom que opera, às vezes, na minha vida acontece, é um milagre dominical. Na maior parte da semana, eu passo em silêncio. Às vezes a minha esposa vai me cutucar para ver se ouve a minha voz, para saber se eu estou vivo ou morto. Porque eu só falo em ocasiões de extrema necessidade. Quando falo com ela, quando falo com Deus. Mas falar publicamente não é uma técnica que eu desenvolvi. Eu falo porque quero servir aos propósitos de Deus e ser fiel ao dom recebido com a imposição de mãos do presbitério. Essa foi a palavra de Paulo a Timóteo: reavives o dom que te foi dado com a imposição das mãos do presbitério. É verdade, quando homens de Deus se reuniram e puseram as mãos sobre mim, para a ordenação pastoral, um dom passou a operar na minha vida a partir daquele dia. E é o dom de me comunicar com as pessoas. Mas esse dom não é meu.
Eu não desenvolvi, nunca fiz técnica, nunca fiz um curso. No seminário, nem mesmo no seminário, eu tive uma cadeira que me falasse sobre oratória ou técnicas de comunicação em público. Portanto, eu falo obrigado pelo dom e obrigado pelo senhorio de Cristo aos meus irmãos, com o intuito de levar cada um de vocês à maturidade em Cristo. Essa é, na verdade, a grande razão dessa série, é vir de assuntos mais simples até os mais, digamos, desafiadores para nós ao longo do domingo à noite, nessas próximas semanas, enquanto o Senhor Deus nos der direção para fazer essa abordagem. Hoje nós vamos trabalhar sobre a seguinte pergunta: quem somos nós? Quem é você? Se você conversar com algumas pessoas, elas vão dizer para você: eu sou cabeça e não cauda. Eu fui concebido para ser muito mais do que um campeão. E se você tiver o azar de tropeçar numa dessas falas coach que está na internet, ou ser surpreendido por um vídeo desses gurus dos dias atuais, no seu WhatsApp, uma desatenção de alguém que manda para você, de repente, um desses vídeos ou uma dessas falas, não acredite nele. Você não é nada disso. Você não é um campeão. Você não é um gigante. Você não é alguém de grande importância, não é? Quero que valorize o que você tem. Você é um ser, você é alguém tão importante para Deus. Irmãos, nós não somos nada disso. Um simples vírus pode estourar uma bolha de sabão. Quando eu era garoto, fazia de uma mamona, de um galho de mamona, um canudo, mexia numa lata com um pouco de sabão e fazia lindas bolas de sabão. Assim é a glória do homem. O salmista a descreve como sendo a relva que floresce de manhã, naquele frescor da manhã, mas à tarde murcha e seca. A Bíblia chega a dizer que os dias humanos é como a neblina. Uma neblina, você já viu como acontece? Você acorda de manhã, está o tempo todo enfumaçado e nevoado, mas assim que o sol começa a nascer e a brilhar a pino, aquela neblina é dissipada. Essa é a vida humana. A vida humana termina num sopro, num breve pensamento. Essas não são inspirações minhas, eu estou me estribando no que diz as Escrituras sobre os dias humanos. Nós precisamos ter uma verdadeira noção de quem somos, para que nós não cometamos o pior de todos os pecados, que é o de inadvertidamente tocar na glória de Deus, achando-se ser alguém que nós não somos. Eu também não quero ser um mensageiro de uma mensagem que te traga abatimento tal que você volte para casa se vendo como um coitado. Não. Mas quero lhe posicionar exatamente dentro do esquadro das
4 linhas da Constituição de Deus sobre o que a Bíblia fala e o que ela revela acerca do ser humano. Nós já sabemos quem é Jesus. Eu gostaria muito que você fosse em busca desse sermão que está lá no YouTube e pudesse ouvi-lo outra vez e tantas vezes quantas forem necessárias, para que você não se esqueça de nenhuma daquelas afirmações das testemunhas que nós convidamos no domingo passado para subir ao púlpito e testemunhar sobre quem era Jesus. Nós pedimos para João Batista testemunhar, nós pedimos para que o apóstolo Pedro testemunhasse. Nós lemos afirmações de André, um discípulo muito pouco falado, que era irmão do apóstolo Pedro, a dar uma opinião sua, evangélica, canônica, escriturística, inspirada sobre quem era Jesus. E depois ouvimos o testemunho de toda a Escritura falando para nós quem era Jesus. Nós já sabemos quem era Jesus, mas agora precisamos saber quem somos nós. Isto porque podemos ter uma visão bastante arrogante sobre quem somos. Para fazer a jornada coerentemente, não podemos nos ver erroneamente. A Bíblia diz para que nós jamais pensemos de nós mesmos além do devido. Também a Bíblia não nos incita a pensar a quem. A Bíblia manda você ser real, você se ater ao texto sagrado e se ver como a palavra de Deus aponta para você. Não é raro você e eu toparmos com pessoas que se veem como infalíveis. Se você for a um tribunal observar um casal que está se separando, eles são infalíveis. Meu Deus, nem Deus são tão perfeitos quanto aqueles dois. Eles não cometeram nenhum pecado, nenhum engano. Quando sociedades são desfeitas, os sócios sempre se acusam entre si, porque eles próprios se veem como infalíveis, intocáveis, impossíveis de cometer um equívoco. Nós podemos nos ver assim como infalíveis, como infinitos, de durabilidade eterna, e é por isso que muito jovem morre cedo, porque ele acredita que ele vai viver para sempre, que ele é infinito, que aquela força que hoje opera nos seus membros, aquela energia, aquela capacidade de esticar a perna, dar saltos, passadas largas, correr velozmente, que aquilo vai durar para sempre. Se você tiver a mesma sorte dos seus avós, você verá que não durará para sempre. A glória humana se apaga a cada dia. A cada dia eu acordo mais apagado. Cada dia eu me olho no espelho e eu me vejo morrendo. Primeiro foi o susto que eu tomei com a minha queda de cabelo. Os irmãos podem acreditar que eu já tive uma cabeleira de fazer inveja a qualquer um daqueles que estão aqui nessa noite e tem a cabeleira completa. Eu já fui assim. A Lourdes conheceu um jovem com um bigodão grandão assim, bigode grande que eu usava. E tudo isso pode nos dar uma falsa sensação de que aquela beleza é eterna. Por isso que muitas mulheres se desesperam à medida que vão entrando nos anos e vão colecionando o tempo de vida, elas ficam desesperadas.
Algumas têm uma crise aí de idade e vai a roupa da sua filha adolescente e veste a roupa da sua filha para tentar reviver os dias da adolescência, aqueles dourados dias, aqueles gloriosos dias da juventude. Mas não volta mais. À medida que nós vamos envelhecendo, nós vamos sendo frustrados, talvez na pior mentira que nós um dia desejamos acreditar, é que poderíamos nos comparar, tal como Adão, com o próprio Deus. Ser capaz de tudo. Eu me lembro que os meus netinhos me começaram a crescer ouvindo eu falar assim: deixa comigo. Uma maneira de eu simplesmente responder a um pedido da esposa: pega aquela panela que está assim, 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 deixa comigo. E aí os meninos começaram a me ouvir falar muito, deixa comigo, que começaram a falar para a mãe em casa: deixa comigo, mãe. Aí a mãe disse: já chega eu ter aturado o seu avô todos aqueles anos. Na verdade, nós precisamos verdadeiramente entender como Deus nos vê. Deus nos vê como uma raça carente. Deus nos vê a todos nós como seres carentes. Eu não quero usar a metáfora do gatinho carente ou do cachorrinho carente para não alimentar o seu desejo de substituir filhos por pets, que é uma das máximas aí da nossa sociedade. Mas eu quero dizer que Deus olha para nós com um olhar misericordioso, porque nós somos um pedaço de carne que vai se estragando a cada dia, até o dia final em que nós não teremos mais sangue sendo bombeado no nosso coração, no nosso corpo, e seremos consumidos por um mau cheiro que a única ideia inteligente a fazer conosco é nos descartar, enterrar, queimar, fazer alguma coisa. Você não é Deus. Essa é a primeira grande manchete que a Bíblia Sagrada dá acerca de nós. Nós somos gente, nós somos criaturas de Deus. Não tente modelar a vida, nem mesmo através da piedade. As nossas orações podem muitas das vezes, meus queridos irmãos, insistir em pedidos e clamores que, se Deus nos concedesse, Ele nos mataria mais cedo. E por isso, por trás de muitos nãos que Deus tem nos dito ao longo da vida, Deus vai escondendo a sua misericórdia, para depois manifestá-la gloriosamente em seu Filho Jesus, a respeito de quem eu gastei um tempo enorme na semana passada falando. Como será que o Senhor nos vê? O que diz as Escrituras, por exemplo, sobre a origem humana? Em Gênesis capítulo 1, versículo 27, diz assim: criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Nós somos criaturas divinas, que fomos animados de forma sobrenatural, éramos bonecos de barro. Quanto você paga por um boneco de barro? Quanto é um boneco de barro? Você pagaria R$1 milhão por um boneco de barro? Por um daqueles bonequinhos que é feito lá no Nordeste, depois cozido num forno. Nós fomos feitos do pó da terra, do barro.
E toda glória que pode ser contemplada na vida de um ser humano é um ato sobrenatural, miraculoso, do sopro divino sobre as nossas vidas. Às vezes, eu vejo irmãos tentando resgatar o passado. Irmãos, o passado é irresgatável. O passado só pode ser redimido, resgatado jamais. Você não pode voltar no tempo. Você não pode ser aquela criança que você já foi, aquele jovem que você já foi, aquela pessoa que você já foi, porque um dia após outro dia você já é um ser humano diferente, afetado positiva ou negativamente. Nós fomos criados por Deus. Se há algo que nós precisamos colocar na nossa cabeça, é que nós somos criaturas. Somos uma criação divina. Tudo bem, Deus folgou depois de ter nos feito no sexto dia. Ele encheu-se de alegria e descansou no sétimo, dizendo que tudo que ele havia criado era bom, muito bom. Foi assim que começou a história humana, com um muito bom, para depois terminar numa situação trágica de muito mal. E esse olhar, nós precisamos ter sempre esse olhar calibrado. Caso contrário, nós podemos nos ver acima do que nós verdadeiramente somos. Como a criatura pode achar que é capaz de manipular o Criador? Como a criatura tem a audácia de imaginar que ela pode acionar os botões do painel para ser salva pela sua própria capacidade de um boneco de barro? Nós não podemos, nós não somos capazes. O homem, como ele foi criado moralmente, pastor, em Eclesiastes capítulo 7, versículo 29 diz: eis o que tão somente achei, que Deus fez o homem reto, mas ele se meteu em muitas astúcias. É verdade. O pregador tem razão. Deus, ao nos criar, originalmente nos criou perfeitos, à sua imagem, à sua semelhança. Mas ele se meteu em muitas astúcias e os seus próprios dias, poucos ou muitos, vividos como experiência, pode enumerar as astúcias. Olha, qualquer dia desse, num exercício, bom exercício de consciência para se pôr no lugar, pegue uma folha em branco e comece a enumerar as muitas astúcias nas quais você se meteu. Não importa quão jovem você seja, sua mãe e seu pai podem lhe refrescar a memória das muitas astúcias e malandragens que você esteve envolvido enquanto criança e agora já se esqueceu. De vez em quando a gente lembra de uma dessas astúcias dos nossos filhos, que é muito bom também os pais terem uma clara visão do que é o ser humano à luz das Escrituras, para não ver os seus filhos perfeitos demais. Converse com uma dessas mães que são mesmo defensoras, verdadeiras leoas de seus filhos, que elas vão ver virtude num poço de maldição. É verdade. Nós às vezes cometemos esses erros. E cometemos porque eu também já os cometi. Nós achamos que é sinal de dever amoroso do pai ou da mãe fazer uma defesa aberta, até mesmo das peraltices dos seus filhos, em qualquer circunstância.
Isso porque a gente não entende bem quem é o ser humano à luz do que ensina as Escrituras. É um ser que se meteu em muitas astúcias. A primeira delas nos sequestrou e escravizou para sempre. Nós vamos falar sobre isso. Que ordem Deus deu ao homem lá no jardim do Éden? Uma ordem muito simples. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Haverá contra você um processo de corrupção física e moral, e você morrerá. Não precisa mais morrer para sempre. Que nós morreremos, que o nosso corpo voltará ao pó, como Deus disse que aconteceria, eu não tenho dúvida. Mas o fato é que esse episódio bíblico, essa ordem dada, esse mandamento único aos nossos contemporâneos lá, ancestrais lá do Éden, foi para que eles não comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. E a morte passou a todos os seres humanos. Todos pecaram a partir disso. Portanto, o que eu vejo aqui é uma audiência de lindos rostos de barro que cometeram em Adão o erro de transgredir a ordem divina, que era não comer livremente da árvore do conhecimento do bem e do mal. Não comerás. Mas Adão e Eva foram, digamos, apressados, com muita sede ao pote, e a sedução da serpente foi essa: ele não quer que você coma da árvore do conhecimento do bem e do mal, para que vocês não sejam como ele. Comam, e vocês serão como ele. Irmãos, nós estamos vendo a briga pela cadeira da presidência da República, a luta. Não acontece só aqui no Brasil. Essa busca pelo poder é uma busca desenfreada humana desde sempre. O poder de mando, o poder de poder dizer: eu presido, eu sou o chefe da festa, sou eu quem acende a fogueira, sou eu quem estica as bandeirinhas, sou eu que dou a festa. A verdade é que essa sensação de onipotência não é apenas dos dois candidatos à presidência da República. O poder e essa sensação de onipotência é de todos nós. Nós todos temos as nossas crises de deuses, achando que somos capazes de tomar as decisões certas, fazer a coisa certa, que não precisamos da ajuda de ninguém, até que a gente envelhece e vai precisar da mão de um estranho, às vezes, para nos trocar as fraldas. Olha como a glória humana fica reduzida no fim da vida, no fim da sua idade, antes da morte. Que ordem Deus deu ao homem? Não comam da árvore do conhecimento do bem e do mal livremente. Nós temos o conhecimento que Deus entendeu que nós deveríamos ter. Em Deuteronômio capítulo 29, versículo 29, diz que as coisas que foram reveladas, elas são para o nosso conhecimento e entendimento.
E as coisas que foram guardadas no mistério eterno, essas ainda estão lá reservadas no coração do Pai, como o dia, o momento, a hora precisa da volta de Jesus, que o próprio Jesus disse que só o Pai conhece. O que aconteceria se ele, homem, desobedecesse essa ordem divina? Capítulo 2 do Gênesis, versos 16 e 17. E o Senhor Deus lhe deu esta ordem: de toda árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Morrerás. O homem desobedeceu, nós conhecemos a história, eu não preciso voltar com os irmãos à história do Gênesis e todo o processo da queda. A Bíblia descreve isso como uma queda, e foi uma queda fatal. O homem caiu fragorosamente e aparentemente de forma irremediada. Mas no capítulo 3, versículo 15 do Gênesis, naquilo que a gente chama de proto-evangelho, Deus diz que esse mesmo homem pecador teria a forma divina na semente de uma mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O evangelho sendo posto ali, mostrando para nós que para essa raça caída, carente, imperfeita, desobediente, Deus, na sua misericórdia e graça, proveria salvação para esse homem que foi condenado à morte por conta do pecado. Nós não morreremos para sempre. Em Cristo Jesus temos a vida eterna e gozamos alegremente dessa boa nova do Evangelho. É que embora nós saibamos que o homem se metera em muitas astúcias, e todos os dias, se você passa por alguma rede social, ou se você lê as mensagens do WhatsApp, você certamente se depara com tendências horrorosas dos seres humanos. É que ele morreu, e morreu sem chance de alterar o seu estado. E de vez em quando ainda há quem acha que pode alterar o seu estado por conta própria. Sabe como é? Mexendo nos pauzinhos da religião, implementando um ritual a mais à sua vida, e assim Deus olhará para mim com olhos mais caridosos e mais compassivos. Meus irmãos, a audácia desse pecador é tamanha, que imagina poder ludibriar o próprio Deus Criador, o próprio Senhor que o criou. Você não pode ludibriá-lo, eu não posso enganá-lo, eu não posso oferecer nada que Deus não me ofereça primeiro. Há uma graça em Deus e em Deus somente sobre essa raça caída, pecadora, que foi manifesta em seu Filho Jesus. Mas sendo Adão o representante da raça humana, qual foi a consequência da sua desobediência? Os catecismos e o discipulado são feitos assim, com perguntas e respostas, para provocar os irmãos, para os irmãos serem provocados no seu entendimento. Olha o que diz em Romanos capítulo 5 e versículo 12, a resposta da consequência da desobediência adâmica. Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Se há algo inapelável, é sermos vistos como pecadores. E pecadores aponta para as nossas transgressões e não para as nossas virtudes. Nós somos pecadores
carecemos de um olhar misericordioso do Deus Criador. Caso contrário, nós teremos um destino certo, e o destino merecido é o inferno de chamas. Esse é o destino merecido de cada criatura humana, o meu destino, o seu destino. Eu mereço que Deus derrame sobre mim a sua ira, por conta do meu pecado e da minha identificação com o primeiro ser humano. A morte passou a todos os homens. Eu tenho dentro de mim, você tem dentro de você, a morte clamando. Observe como é difícil você implementar qualquer gênero de comunhão com Deus. Observe como é difícil você implementar um tempo de meditação, estudo, leitura das Escrituras, um tempo de oração. Parece que há uma força impedindo, puxando a gente para trás. Essa força que puxa a gente para trás, meus irmãos, é a força do pecado. É essa condição adâmica recebida. Nenhum ser humano pode gloriar-se em si mesmo. Por quê? Um ser humano se gloriaria no fato de que ele morrerá. É por essa razão que você vai encontrar na Bíblia que só há uma razão para o ser humano se gloriar. Aquele se gloriar, glorie-se nisto, em me conhecer, diz o Senhor. Disso eu me agrado, como é a palavra do profeta Jeremias, que eu tenho utilizado nas minhas práticas aqui aos domingos de manhã, lembrando aos irmãos que Deus quer ser conhecido. Deus não quer ser lembrado somente aos domingos de manhã ou aos domingos à noite. Na verdade, Deus quer escrever uma história de vida com você. Porque Ele, diz a Bíblia, que Ele olhou para nós e nos amou quando nós ainda éramos pecadores, de costas para Ele. E Ele proveu para nós uma graça. Por isso se chama graça, um favor sem nenhum merecimento, porque seres humanos transgressores só mereciam o inferno e a ira eterna do Deus Todo-Poderoso. Mas Ele não fez isso. Ele proveu redenção, Ele proveu salvação. O fato de nós estarmos reunidos nesta noite, cantando, alegrando-nos ao redor da mesa da ceia, é um instrumento da sua graça, um sinal visível da sua graça, que foi revelada em Cristo Jesus, o Deus encarnado, que se fez homem, para cumprir a profecia de Gênesis 3,15, e esmagar a cabeça da serpente, a semente da mulher, esmagando a cabeça da serpente, para que nós pecadores pudéssemos gozar da alegria de sentir a sua presença. Quantos sinais dessa graça divina acontecem e são distribuídas no dia a dia. Você puxa o ar e o ar vem e entra pelos seus pulmões. Que coisa boa, não é, irmãos? A minha mãe morreu de um câncer pulmonar e ela morreu sufocada, não conseguindo mais respirar. Que alegria quando a gente pode respirar, quando o sol nasce e a gente vê um novo dia, e a gente comemora um aniversário, o aniversário de um filho, ou a gente encontra alegria e prazer de estar na casa de Deus, como diz o Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que coisa linda é a gente experimentar a graça de Deus. Mas é muito importante a gente acompanhar o pensamento bíblico sobre o que Deus diz a respeito dos homens. Em Romanos capítulo 3, versículo 23, ele diz, todos pecaram e carecem da glória de Deus. Por isso eu digo que nós somos uma raça carente. Não somos só uma raça caída, mas somos uma raça carente.
necessitada da graça de Deus, da glória de Deus, necessitado em que o brilho do Senhor brilhe sobre nós, que a glória do Senhor fulgure sobre nossas vidas. Esse é um ato da graça divina, de pegar nessas suas criaturas decaídas, bonecos de barro que sonharam em ser conhecedores do bem e do mal, bonecos de barro que flertaram com a ideia de que eles poderiam ser iguais a Deus, cometeram o sacrilégio de tocar na glória divina e carecem da glória do Pai, e o Pai, observando a carência, não nos deixou órfãos, mas nos enviou o primeiro Consolador, o Senhor Jesus Cristo, aquele que morre na cruz com a finalidade de nos ligar a Deus, de ser um caminho, uma ponte para o nosso encontro eterno com o Deus da Bíblia, com o Deus da criação, com o Deus Todo-Poderoso revelado na sua face. Irmãos, todos pecaram, inclusive eu, inclusive você. Seja bem-vindo ao clube. E hoje, pastor, quem é você? Eu sou um pecador salvo pela graça. É que Deus olha para a minha condição de pecado, inapelavelmente um pecador caído, carente de um estado de glória, e Ele estendeu a mão para mim. Eu era um jovem de 18 anos de idade, quando Ele estendeu a mão para mim. Benditos foram os lábios daquele meu amigo, meu colega de classe. Por isso eu encorajo a todos os estudantes a darem testemunho do Evangelho. E aquele meu colega de classe, um atleta que estudava comigo, estávamos naquela preparatório para prestar exame de vestibular. E ele me falou de Jesus, e me falou: você não quer ir comigo na minha igreja no domingo? E pela primeira vez eu entrei numa igreja cristã evangélica, e ouvi a proclamação do Evangelho. Me lembrei da Bíblia que o meu avô havia me dado com 16 anos. Aos 16 anos eu ganhei a Bíblia. Eu ganhei uma Bíblia antes de me converter. E a partir dos 18 anos comecei então a consultá-la seriamente para aprender como Deus pensava a vida. E eu me deparei com o fato de que eu era um pecador que precisava de salvação. Você não é um prestador de favor a Deus. Nós não comparecemos ao culto como se nós estivéssemos prestando um grande favor ao Altíssimo. Eu vou lá, porque sem o brilho da minha voz, como é que aquele povo comparecerá na presença do Pai? Não, negativo. Você deve vir e se aproximar como um carente pecador, como alguém que necessita que Ele derrame sobre si a sua graça e a sua misericórdia, e o acolha. E eu quero dizer a você que está aqui hoje pela primeira vez, que Jesus te trouxe aqui nesta noite para te acolher, porque não há acasos, não há surpresas com Deus. O céu conspirou para que você estivesse aqui nessa noite e conhecesse o que Deus diz em sua palavra acerca de si. Não importa a sua idade, se muito novo ou se já adentrado em anos, não importa com cabelo ou sem cabelo, cabeleira preta, cabeleira branca, não importa qual seja a sua idade, Ele nos quer trazer a gloriosa mensagem da salvação. Mas pastor, por que o Senhor, num culto de ceia, nos fala de salvação? Porque, meus irmãos, não é novidade para ninguém que há muita gente sentada dentro das igrejas evangélicas que ainda não ouviram o Evangelho.
O Evangelho, a boa notícia é que para essa raça caída, Deus proveu condições dela se levantar. E nós somos erguidos pelas mãos de Jesus, pelas mãos ensanguentadas de Jesus. Havia um velho hino no passado que se cantava: as mãos ensanguentadas de Jesus, que me segurou quando eu tinha 18 anos. Eu seria o quê? Mais um desses jovens perdidos, imerso na droga, ou numa vida pecaminosa, caindo num buraco negro, sendo sugado pelo pecado como qualquer ser humano. Mas Jesus, na sua misericórdia, me segurou e quer segurar você também aqui nessa noite. Se você tem tornado apenas a sua ida e vinda à igreja um hábito, sem entender o drama da sua condição e a gloriosa graça revelada em Cristo Jesus para a sua salvação, você ainda não percebeu o Evangelho. E precisa perceber o Evangelho. Deus diz acerca do homem que eles pecaram e carecem, mas não é de algo que outro homem possa dar, que outro ser de carne e osso pode oferecer, mas só Deus pode lhe dar realmente um novo coração, uma nova vida, um novo tempo, uma nova oportunidade. E como será que Deus vê o nosso coração? Porque nós todos também nos aferramos à ideia de que Deus conhece o meu coração. E aí vem a pergunta: e isso não te assusta? Isso não te traz temor? Por Ele conhecer seu coração? Pois a mim traz temor. E como será que Deus vê o nosso coração? Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, diz que enganoso é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto, quem o conhecerá? O desesperadamente é uma figura de linguagem aqui, queridos. É uma hipérbole aqui, como era própria dos escritos rabínicos. O coração não é só corrupto, mas ele é desesperadamente corrupto. É assim que Deus olha para o seu coração e conhece você. Você é um carente de sua misericórdia, um carente de sua graça. E ainda bem que você entrou aqui esta noite para ouvir dizer, Deus falar com você que quer mudar a sua vida, mudar a sua história, mudar seu coração, mudar completamente a sua mente, levando você ao novo nascimento, levando você a provar o milagre de ser feito uma nova criação divina. Porque em Cristo Jesus nós somos, todos nós, uma nova criação, porque agora, além de pecadores, nós somos pecadores redimidos, pecadores salvos, pecadores que continuam convivendo e guerreando com essa outra lei que guerreia nos nossos membros. A mente é a lei de Deus, mas nos membros a lei do pecado. E a gente entende que a gente continua debaixo de fortes tensões, mas temos a segurança de que aquele que nos salvou eternamente e nos salvou para sempre. Não há nada que possa mudar
a mente de Deus nesse processo da salvação, nesse ato da salvação. Às vezes nós imaginamos que podemos perder a salvação, que é como se a gente estivesse salvo numa hora e na outra hora estivesse perdido. Como se nos dois momentos nós tivéssemos decaído de algum estado de perfeição natural. Não. A minha salvação, a sua salvação, a salvação não está baseada nos seus méritos, não está baseada na sua identidade. Identitariamente você tem um coração enganoso e desesperadamente corrupto. A identidade nossa, que nós trazemos do Éden, é de um pecador caído. Mas a salvação não é obra humana, não há algo humano, não é um processo humano, é um processo única e totalmente divino. Pois esse processo única e totalmente divino é o processo da salvação, é disso que o Evangelho trata. Mas quem pode ser o agente dessa salvação? Quem pode, na verdade, nos adquirir de volta, nos tirar desse vale de morte e de nos dar a esperança da vida eterna? Cristo Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem. O Cristo encarnado, aquele que se fez homem em meu lugar e em seu lugar, como um de nós, para morrer em nosso favor. A Bíblia ensina que o que o homem tenta fazer é insuficiente em razão do seu pecado e corrupção. Ele tenta fazer muitas coisas. Em Jeremias 13, 23, pode acaso o etíope mudar a sua pele ou o leopardo as suas manchas? Então poderias fazer o bem estando acostumados a fazer o mal? Essas são palavras fortes do profeta Jeremias, que nos fala dessa nossa natureza pecaminosa, caída. Não se trata de você. A salvação não é uma obra sua, não é uma escolha sua, não é uma decisão sua, é a conspiração divina em seu favor, e Cristo Jesus morrendo na cruz em seu lugar, e pelos méritos de Jesus, pelos méritos desse sacrifício, nós somos salvos. Não somos salvos fiados em nossa justiça ou em nossa religiosidade, mas somos salvos confiando sempre no ato meritório de Cristo sobre a cruz do Calvário. Diz que essa fé, a fé simples de que Jesus morre em nosso lugar para nos salvar, nos justifica de todo pecado. Nós não somos justificados pelas obras, nós não somos justificados pelas boas dádivas que podemos ou que possamos oferecer a um ou a outro, ou a qualquer ato de caridade. Ninguém é salvo por causa das suas boas obras, mas nós somos salvos por conta da fé nesse sacrifício substitutivo de Cristo na cruz, levando sobre si o castigo que seria por justiça nosso. Mas Ele leva sobre si o castigo para nos poder justificar pela fé. Quem crer em Jesus será salvo. A orientação do apóstolo e de Silas no interior da prisão, daquela prisão, lá, meus irmãos, me fugiu agora o local. A palavra do carcereiro foi: o que devo fazer para ser salvo? E ele então responde: crê no Senhor Jesus e serás salvo, tu e a tua casa. Basta crer em Jesus para ser salvo. A salvação não é objeto de uma obra extraordinária, humana,
mas é uma graça que Deus, o Todo-Poderoso, oferece a esse homem manchado. Mas a pergunta que a gente geralmente faz é que, já que sou um corrupto pecador, pastor, tenho um coração manchado, há esperança para mim? Ezequiel capítulo 36, versículo 26, é uma promessa divina. Dar-vos-ei, é Deus falando. Não é você que transforma seu coração, a sua vida, hein? Esse novo coração foi dado por Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós espírito novo. Tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei coração de carne. Aquele coração corrompido, desesperadamente corrupto, será transformado num coração capaz de ser sensível a Deus. Por isso diz aí, um coração de carne capaz de reagir aos impulsos amorosos do Criador. A esse Deus que nos amou de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Do jovem ao idoso, da criança ao ancião, todos podem encontrar em Jesus a salvação de sua alma, a salvação de sua vida. Como posso receber um coração novo, pastor? Existe algum processo em que eu posso apertar as teclas e receber um coração novo? Eu posso lhe ensinar o processo, mas isto não funciona como o acionamento de botões em um painel. É um milagre da fé. Eu tenho lhe dito, o coração novo lhe é dado no exato momento em que você, ouvindo a pregação do Evangelho, for-lhe acrescido fé para crer de que Jesus Cristo morre na cruz do Calvário para morrer em seu lugar, morrer em seu favor, para a sua salvação. Ele ressuscita ao terceiro dia para a sua justiça. Diz a Bíblia que o último inimigo a ser vencido é a morte, e para sermos revestidos da justiça de Cristo, é preciso também crer nesse episódio que está em toda a obra redentora, que é o episódio da redenção, da ressurreição dos mortos de Jesus. Ele não ficou no túmulo, ele ressurgiu dos mortos. As Escrituras testemunham este momento assim, olha só, em João capítulo 1, versículo 12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. Quando eu digo para você que você precisa receber a Jesus como seu único e eterno Senhor e Salvador, é porque, meu querido irmão, no momento em que você exercita a fé, no momento em que você crê nessa declaração, isso acontece debaixo de uma nuvem misteriosa que só a palavra fé é capaz de definir. O fato é que aquele que roubava não rouba mais, quem mentia não mente mais, a vida antiga dá lugar para uma nova vida, e aquela pessoa que antes era tão resistente às coisas de Deus, a uma vida com Deus, de repente começa a agir de forma diferente no seu dia a dia. A fé em Jesus e em sua obra concede poder ao homem para enxergar-se como filho de Deus. Esse pecador caído foi recebido por adoção na família de Deus. Nós somos recebidos por adoção por conta da fé em Cristo Jesus, e Deus nos abraça todos aqueles que recebem o Filho de Deus como sendo o seu eterno e suficiente Senhor e Salvador. Em Romanos capítulo 1, versos 16 e 17, o apóstolo Paulo diz: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. A mensagem do Evangelho é essa: você é uma raça
faz parte de uma raça caída e carente, e Deus desceu ao seu vale, ao meu vale, ao nosso vale, para fazer brilhar a luz da justiça, o sol da justiça. E aí se cumpre a palavra do profeta Isaías, que aquele povo que habitava no vale da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Resplandeceu-lhes a luz. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Isso não é um acionar de botões, não é uma mudança de rituais, é o exercício da fé. A fé em Jesus. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, diz, a saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Deus estava em Cristo Jesus reconciliando, atraindo o mundo a si mesmo, chamando pecadores ao arrependimento, chamando homens e mulheres transgressores a atenderem a sua mensagem de graça e a virem receber de graça, meus queridos irmãos, essa gloriosa salvação, essa gloriosa bênção que Deus nos veio trazer. Portanto, o Evangelho é a narrativa que descreve o ato divino de reconciliação de Deus com a raça humana. Nele, o Filho de Deus, Jesus, se faz carne e paga o preço pelo resgate das vidas humanas. Quem crer que o sacrifício de Jesus é a única porta para a salvação, será salvo. A grande evidência desse milagre é o novo coração. Como é que a gente pode saber se foi salvo, pastor? É o seu coração. Teste o seu coração. Veja, faça o teste dos anseios, dos desejos, por onde e para que arde o seu coração. E nesse momento, no momento em que você olhar para esse coração e começar a entender que você precisa mais de Deus, chegar-se mais a Deus, andar mais próximo de Deus, viver uma vida de maior dependência de Deus, você verá os sinais vívidos da obra redentora de Cristo, porque um homem natural não tem esse desejo, o homem natural não entende as coisas de Deus, diz o apóstolo Paulo, o homem natural faz uma dimensão das coisas sagradas como se fossem loucura. As coisas sagradas não parecem normal para o homem natural, parecem loucura, e de fato é. Um pecador como eu, e Deus se importar ao ponto de enviar o seu Filho Jesus para assumir a forma humana e morrer na cruz do Calvário em meu lugar, em seu lugar, em nosso lugar, isso parece um discurso louco, mas essa é a loucura da salvação. Aprove a Deus salvar os que creem pela loucura dessa pregação, por expor essa pregação, por fazer os homens entenderem que não é um ato de autossacrifício para aplacar a ira de um Deus todo-poderoso que está nos céus, querendo exercer juízo de qualquer maneira. Não. O meu sacrifício, o seu sacrifício não significa nada, absolutamente nada. Foi o sacrifício de Jesus. Ele é aquele que se fez maldição em meu lugar e em seu lugar. Ele se fez maldição pela minha salvação e pela sua salvação, pela nossa salvação. Não imagine que ele fez isso e agora está ao lado, pedindo para que você coopere com ele. Não, a salvação já foi sacramentada, é um ato monergista de Deus, decretado pelo próprio Deus, declarado pelo próprio Deus, e a evidência é esse coração
que a gente começa a carregar, sensível às coisas de Deus. A gente começa a orar, de repente as lágrimas quentes começam a descer no nosso rosto abaixo, enquanto oramos e clamamos pela graça de Deus, por mais de Deus em nossas vidas. Isso não é reação do homem natural. O homem natural não tem essa reação, o homem natural não tem nenhum tipo de desejo pessoal de buscar a Deus. Esse desejo é plantado. Esse é desejo por causa do coração novo que você tem. Esse novo coração fará de todos aqueles que o receberem novas criaturas. A Bíblia chama isto de novo nascimento. A única forma do homem caído reconciliar-se com Deus. Então, nesta noite, antes de eu colocar um amém nesse sermão, eu quero chamar pecadores ao arrependimento. Eu quero chamar pessoas que porventura estão aqui e que ainda não receberam a Jesus, ou que estão aqui, estão perdidos, completamente perdidos, não sabem o que vão fazer de suas vidas. E não sabe, você não é diferente de mim ou de qualquer um outro. Um perdido pecador não tem a menor ideia do que deve fazer. Ele é um perdido pecador, ele precisa da graça de Deus. Portanto, você está aqui, está me ouvindo nessa noite, e você vem ouvindo a palavra de Deus, e essas palavras vêm lhe acrescentando fé para crer em Jesus. E se você de fato o quer fazer, entregando o seu coração voluntariamente, dizendo: Senhor, eu entendo o que o pastor está dizendo, eu sinto essa fé que ele está falando para mim, à medida que ele vai pregando e a palavra vai penetrando o meu coração, eu sinto essa fé crescer, eu quero ser um salvo em Cristo Jesus. Eu posso orar com você, eu posso orar com você nessa noite. Posso lhe servir de um companheiro de oração, tão pecador quanto você, tão carente quanto você, que precisei dessa salvação. E nessa noite você entra aqui nesse lugar, também necessitado dessa enorme graça de Deus sobre sua vida. Não faz ideia do quanto você necessita do Senhor. Arrependa-se dos seus pecados. Proclame Jesus Cristo como Senhor e Salvador de sua alma e viva pela fé em Cristo Jesus, crescendo como um discípulo dele aqui no meio da congregação. E vamos juntos fazer essa jornada espiritual rumo à maturidade cristã. Eu quero convidar vocês todos a porem-se de pé comigo, e se houver alguém aqui nessa noite que gostaria que orar junto comigo: pastor, eu tenho fé que Cristo Jesus quer me salvar, por isso Ele me trouxe aqui nessa noite para me dizer que eu sou um pecador e que preciso de salvação. Eu vou pedir que você não saia correndo, mas fique por alguns minutos, dê um passo na frente, venha até aqui à frente, e aí a gente vai orar junto. Nosso